O mundo parou ontem à noite. O Flamengo simplesmente atropelou o Chelsea com uma virada histórica por 3-1 e deixou o planeta bola em choque. Mas o que ninguém esperava era isso. Rooney, lenda do futebol inglês, se rendeu ao poder do futebol brasileiro e elogiou o Flamengo publicamente. E não para por aí. A imprensa internacional, que muitas vezes duvida do nosso futebol, teve que engolir as palavras e aplaudir o espetáculo rubro-negro. Foi um verdadeiro baile. Mas será que isso foi um caso isolado? Nada disso. O futebol brasileiro já está começando a incomodar os gigantes da Europa. Lembra do Botafogo? Eles deram aula em cima do PSG, atual campeão da Champions, que vinha passando o trator em todo mundo. Então fica comigo até o final que eu vou revelar tudo o que Rooney falou sobre essa atuação monstruosa do Flamengo e mostrar por que o futebol brasileiro está, sim, de volta ao topo. E no fim, quero saber, você acha que chegou a hora dos europeus temerem os nossos clubes novamente? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma cobertura dessas viradas épicas que só o Brasil sabe fazer. O que era teoria agora tá virando realidade. O Flamengo passou por cima do Chelsea, meteu 3 gols e ainda deu aula. E o mais incrível, já tem europeu arrumando desculpa esfarrapada. Um fala que o calor atrapalhou, outro diz que o torneio não vale nada. Teve até quem preferisse estar de férias. Mas a verdade é simples e direta. O Flamengo mandou no jogo, mesmo saindo atrás por causa de uma falha do Wesley logo no começo. O rubro-negro manteve a cabeça no lugar. E aí veio o ponto de virada. Arrascaeta saiu, Bruno Henrique entrou e o jogo mudou completamente. A partir dali, foi um atropelo, pressão total, intensidade máxima e um domínio que durou praticamente os 90 minutos. Tá ficando claro que os europeus não estão mais tão distantes quanto pensavam, e nem os árabes. A diferença técnica já não é mais um abismo. A cada jogo, os clubes sul-americanos e do Oriente Médio mostram que podem sim encarar os gigantes europeus de igual para igual, ou até de cima. Bruno Henrique mal pisou no gramado e já mostrou por que veste a camisa do Flamengo, um gol e uma assistência em menos de 3 minutos. A virada foi instantânea, 2-1 para o Mengão. E para cravar de vez o domínio rubro-negro, aos 83 minutos, o Wallace apareceu como um foguete e marcou o terceiro, decretando o fim do sonho inglês. Placar final, 3-1. Sim, o Chelsea foi engolido. O Flamengo não só venceu, dominou, atropelou, humilhou. O time inglês simplesmente não viu a cor da bola no segundo tempo. Mas sabe o que é pior? Mesmo depois de uma surra dessas, ainda teve jogador querendo tirar o brilho da vitória. Cucurella, lateral do Chelsea, resolveu dar uma de comentarista frustrado e soltou uma desculpa daquelas que a gente já conhece, tentou desmerecer o baile rubro-negro com choradeira. Segundo ele, a Premier League é a principal liga do mundo. Cucurella disse que o momento dos times é diferente, que as condições não são as mesmas, e que se o jogo fosse em outro contexto, o Chelsea venceria. Depois de ser engolido em campo, tomar uma virada avassaladora e ver o Flamengo dominar os 90 minutos, ainda tem a coragem de vir com esse papo. Tá difícil aceitar que o futebol sul-americano, aquele que muitos na Europa gostam de menosprezar, tá dando aula em cima dos gigantes. Mas o Flamengo mostrou algo que vai além, fome de vencer, intensidade e organização. E isso, meu amigo, não depende de momento ou de condições. No entanto, o conceituado jornal britânico The Guardian não teve escolha, se rendeu ao futebol brasileiro e fez uma pergunta que muita gente na Europa tem evitado. Será que estamos subestimando o futebol sul-americano? Depois do massacre rubro-negro contra o Chelsea no segundo tempo, a dúvida é mais do que justa. O Flamengo, mesmo saindo atrás no placar, não se abalou, manteve sua proposta ofensiva, jogou com personalidade e entregou uma das atuações mais dominantes já vistas contra um time da Premier League nessa competição. O Chelsea começou organizado, fechado, com aquela pose de favorito, mas bastou o Flamengo empatar para tudo desmoronar. A defesa se perdeu, o meio-campo foi atropelado e a confiança foi embora. E no centro desse furacão estava ele, Bruno Henrique, em uma noite inspirada, liderando um Flamengo frio, criativo e implacável. Resultado? Uma aula de futebol moderno, ritmo intenso e organização tática. E o próprio The Guardian cravou: se o Chelsea ainda quiser sonhar com o título, vai ter que rever seus conceitos. Além do jornal britânico, eu não esperava o Flamengo tão dominante. Foi assim que Wayne Rooney, um dos maiores ídolos do futebol inglês, abriu seu comentário após assistir ao massacre rubro-negro sobre o Chelsea. E não parou por aí. Com sinceridade rara, Rooney admitiu que muitos ainda evitam dizer: o Flamengo foi totalmente superior do início ao fim, sem espaço para discussão, sem desculpa. O Chelsea não teve chance alguma. E o que mais impressionou o craque foi o estilo, futebol bonito, técnico, envolvente, do jeito que o Brasil sabe fazer. E aí veio o recado direto para a Europa: precisamos olhar com mais atenção para os times sul-americanos. Eles são tão fortes quanto os europeus. Palavras de peso, vindas de quem conhece o mais alto nível do futebol mundial. O que o Flamengo fez não foi só vencer, foi mostrar ao mundo que dá. Sim,
para competir de igual para igual com qualquer gigante europeu. E Rooney foi claro: se quiserem, eles nos vencem. Precisamos respeitá-los. Agora, depois de ouvir isso, me diz, será que finalmente vão parar de subestimar o futebol sul-americano? Ou vão continuar vivendo da velha arrogância? Não foi apenas surpreendente, foi simbólica. Foi com essas palavras que o jornal britânico The Sun descreveu a derrota do Chelsea por 3-1 para o Flamengo. E não tem como discordar, foi mais do que um placar. Foi um choque de realidade para o futebol europeu. O Chelsea até tentou, saiu na frente, teve chance de ampliar, mas aí veio o que ninguém esperava, um Flamengo frio, técnico e implacável, que virou o jogo em apenas 20 minutos e simplesmente tomou conta do segundo tempo. O domínio foi tão intenso que os ingleses não conseguiam reagir. Bruno Henrique, Danilo e Varane transformaram o jogo em treino. Colocaram os Blues na roda com tanta naturalidade que a zaga inglesa parecia amadora. E o colapso emocional foi visível. Nicholas Jackson foi expulso, entregando o nervosismo que tomou conta do time londrino. Enquanto o Chelsea vivia um segundo tempo irreconhecível, o Flamengo entregava uma atuação para a história. Não foi só uma vitória, foi um recado. O futebol sul-americano não está morto, está mais vivo do que nunca. Nem a imprensa espanhola ficou em silêncio. O jornal Marca, um dos mais respeitados da Europa, foi direto ao ponto: a vitória do Flamengo sobre o Chelsea não foi só um placar expressivo, e foi um recado global. Segundo eles, o resultado escancarou algo que muitos na Europa ainda relutam em admitir: o futebol europeu já não é mais o dono absoluto da superioridade tática. O segundo tempo do Flamengo foi simplesmente um manual de como dominar um adversário com inteligência, força e intensidade. O Chelsea até tentou resistir segurando a bola, mas foi engolido. O Flamengo soube acelerar quando precisava, cadenciar quando queria e jogar como se estivesse numa final de Champions League. Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. E eu falo de você, torcedor. De você, torcedor, que fica aí babando, chupando o saco da Premier League e do futebol europeu. Vocês estão acabando com o nosso futebol. Não é possível que esse Murilo jogue mais que o Murilo do Palmeiras, que o Léo Ortiz. Não é e outra, aquele menino lá do Atlético, que era do São Paulo, que era bom jogador. Aquele cara que joga com fitinha lá, ó, barbudinho, loirinho. Lianco. O Murilo não joga mais do que o Lianco. Não joga. Mas vocês, seus Enzos e merdas, vocês que ficam babando na Premier League, vocês que babam pela Champions League, vocês são responsáveis por isso. Porque vocês ficam tweetando essa merda aqui o dia inteiro. Vocês ficam falando nas redes sociais e isso acaba impactando na mídia e na convocação da seleção brasileira. A mim vocês não enganam. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Nunca, eu tenho 67 para 68 anos. Eu, quando comecei a ver futebol, o bom do futebol tava aqui, não tava lá. Vocês não viram merda nenhuma, seus bostas. Entendeu? Pare de mamar o saco da Premier League, porra. E da Champions League. Temos que valorizar o que é nosso aqui. Aí você pega jogos de quinta categoria na Europa, mas o gramado é bonitinho, a arquibancada tá lotada, o uniforme é legal. Você olha e fala assim, puta jogo. É o caralho. São jogos ruins. Aí você pega um jogo num campo escangalhado aqui no Brasil, que é muito melhor do que o jogo de lá, só que os caras falam mal daqui porque o campo tá escangalhado. É o tal do pacote. Embala o produto, que é bonito. Então, gente, eu quero que vocês todos vão pra puta que pariu vocês, essa porra dessa Premier League. E aí, fãs de esporte, vocês acham que os clubes europeus estão finalmente entendendo que o futebol sul-americano voltou a ser competitivo em alto nível? Ou ainda estão vivendo da velha arrogância, achando que os times daqui não têm chance contra eles? E mais, o Flamengo deu um recado global ou isso foi só o começo de uma nova era do futebol brasileiro? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, quero ver os melhores argumentos. E vou fixar o comentário mais bem elaborado para todo mundo que chegar no vídeo ver. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like que fortalece demais o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como esse. Obrigado por acompanhar até aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.